Quantos estão felizes nesse sábado, digam amém. Quantos têm algum motivo para agradecer a Deus, digam amém. É sempre muito bom nós estarmos na casa do nosso Deus para louvar o seu nome, para nos confraternizarmos entre irmãos. E eu estou muito feliz em estar aqui. A primeira vez que eu venho a esta igreja, tive uma ótima impressão, não somente da estrutura, que realmente a igreja ficou bastante bela, mas bem como, a presença dos irmãos. Bom, irmãos, há pouco tempo eu recebi um e-mail, e nesse e-mail era uma lista de várias igrejas protestantes no Brasil afora. Só para vocês terem uma ideia, os nomes eram os mais variados possíveis, e também vocês podem também ter uma noção também que eram também alguns bem engraçados. Por exemplo, existe uma igreja no Brasil afora que se chama Associação Evangélica Fiel Até Debaixo d'Água, Igreja Batista Pontes para o Céu, Igreja Pentecostal do Fogo Azul, Igreja Cristo é Show, Igreja Eu Sou a Porta, Igreja Evangélica Pentecostal Eu Creio na Bíblia, Bola de Neve Church, Igreja Evangélica Adão é o Homem, Igreja Evangélica Batista Barranco Sagrado, Igreja Pentecostal Jesus Vem e Você Fica, Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo, Igreja Evangélica Luz no Escuro, Igreja Evangélica Pentecostal da Bênção Ininterrupta, Igreja do Sétimo Gole, e por último, Igreja Evangélica que mete o pau no diabo. Essa fica aqui em Vista Alegre, não fica tão longe daqui não. Bom, irmãos, eu achei interessante essa lista, mas não no sentido de nós, quem sabe, diminuir os nossos irmãos, mas eu vejo de um ponto onde aumenta a nossa responsabilidade como igreja, aumenta a nossa responsabilidade no sentido de nós termos um conhecimento mais claro das Escrituras. Eu vejo por esse lado a responsabilidade que nós temos de levar a palavra de Deus de uma maneira mais clara na nossa comunidade aonde nós estamos inseridos. Mas para que isso aconteça, é importante cada um de nós buscarmos uma maturidade espiritual. É importante nós olharmos como Deus olha as coisas. É importante nós termos uma visão espiritual, porque Deus vê diferente do que simplesmente nós seres humanos vemos. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Neemias, Neemias capítulo 1, versículo 6. Pedir para o irmão projetar aqui também o PowerPoint, por favor. Neemias capítulo 1, versículo 6, amém? Diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Sabe, irmãos, Neemias era realmente um homem extraordinário. Neemias, ele via como Deus via. As pessoas ao seu redor tinham uma visão da coisa, tinham uma visão da situação, mas Neemias parecia que ele conseguia enxergar além. Ele tinha sempre uma visão espiritual em meio aonde tudo estava inserido e contaminado pelo pecado. E nós, como cristãos, devemos também ter uma visão espiritual das coisas. Neemias, ele era um homem maduro espiritualmente.
E precisamos pensar como Deus pensa, precisamos sonhar como Deus sonha, precisamos lutar como Deus luta, amar como Deus ama, dar atenção como Deus dá atenção. E isso nós atingimos quando chegamos a uma maturidade espiritual, porque Deus ele age de maneira muitas das vezes imprevisível. Por exemplo, foi num dia qualquer que Moisés saiu como pastor de ovelhas e voltou com um chamado para o Egito. Por exemplo, foi num dia qualquer que Davi saiu para o trabalho no curral e voltou com um caminho aberto para o trono de Israel. Foi num dia qualquer que Tiago, André, Pedro e João estavam consertando suas redes e Jesus chamou-os para serem pescadores de homens. Nunca sabemos o que Deus tem reservado para nós. Deus vê diferente. Lembram-se que foi Isaac, não Ismael, Jacó, não Esaú, Davi, não Jonatas, Salomão, não Adonias. Deus ele tem uma visão espiritual. Deus ele age de maneira às vezes imprevisível. E da mesma forma como Neemias era um homem de Deus, maduro espiritualmente, precisamos também desenvolver a nossa maturidade espiritual. E eu gostaria de estar analisando esse tema nessa manhã. Pode passar, por favor? Pode passar? Vocês sabem, irmãos, que existe na vida a idade cronológica e a idade emocional, né? A idade cronológica é aquela idade que você tem na sua identidade. Por exemplo, um rapaz, um adolescente, um jovem de 17 anos. Essa é uma idade cronológica. A idade emocional tem ligação com o pensamento que ele já formou, com a personalidade dele, coisa do tipo. Então, às vezes, você pode ter uma pessoa que tem uma idade cronológica, mas não necessariamente a idade emocional é compatível com a idade cronológica. Ou seja, às vezes um jovem de 17 anos pode ter uma idade emocional de 15 ou, quem sabe, de 20. E nas coisas espirituais também funciona dessa forma. Às vezes você pode ter uma pessoa com 20 anos de igreja, mas ainda é um menino espiritual. Ou às vezes você pode ter uma pessoa que não esteja nem tanto tempo de igreja, mas já tem um desenvolvimento espiritual assim bem considerável. As coisas funcionam dessa forma. E só para vocês terem uma ideia, aqui é uma escala de um pesquisador chamado Peck, que ele fez uma escala, depois de muitos estudos, ele chegou à conclusão que o desenvolvimento espiritual passa por algumas fases. E a primeira fase é a fase onde o homem não tem Deus na sua vida. É a fase que se intitula como anomia, que é uma pessoa sem Deus. Nessa fase, o centro da vida da pessoa é o próprio eu. A pessoa, ela está sem Deus na vida dela. Ela vive a vida sem princípios. Ela vive a vida sem lei, sem rédeas, sem rumo. Uma espécie de hedonismo. A busca do prazer desenfreado. Então, nessa fase, a pessoa, ela se preocupa praticamente em buscar o prazer para a sua vida. E nessa busca desenfreada pelo prazer, ela acaba cometendo muitos pecados. E acaba também ferindo muitas pessoas, e se ferindo também. E nessa fase, a culpa vai se acumulando de uma maneira fora do comum. A pessoa, ela se sente realmente completamente perdida. Ela sabe que algo estranho está acontecendo com ela, mas ela não quer realmente entender e saber o porquê isso está acontecendo. Mas existe um momento que realmente é um mistério. Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, trabalha no coração daquela pessoa, de tal forma que aquela pessoa abre o seu coração. Deus, ele entra naquele coração, o Espírito Santo trabalha com aquela pessoa, e no momento quase que de um parto, o que era desconhecido, agora passa a ser conhecido e se torna o maior desejo do seu coração. Aí a pessoa entra para aquela fase chamada fase do legalismo, né? Essa é uma fase onde, lembra que naquela fase que a pessoa estava sem Deus, ela vivia sem
sem princípio na sua vida, quando ela entra agora para a igreja, entra na fase do legalismo, ela quer procurar uma obediência, né, fora assim do normal. Por quê? Por mais que ela tenha compreendido a graça e a justiça de Cristo na sua vida, essa pessoa, ela ainda acha que ela precisa ganhar alguns pontos com Deus em relação à pessoa dela. Ela ainda acha que ela tem que obedecer, viver uma vida de obediência para compensar tudo aquilo de errado que ela já fez na vida dela e na vida das outras pessoas. Então ela se interessa muito mesmo em obedecer, em aprender as coisas de Deus, a Bíblia, enfim. Não existe problema nessa fase. É normal as pessoas passarem por essa fase. Só que o problema é a pessoa ficar estagnada naquela fase ali, né? E é exatamente nessa fase que surge muitas heresias. Heresia, na verdade, é uma parte da verdade que ficou louca. Ou seja, verdade é uma coisa que nós podemos defini-la como sendo 100% de algo. Então 90% não é verdade, 95% não é verdade, 99% não é verdade. Verdade é algo que é 100%. Então, o que é 99%? Ou seja, são meias verdades. Mas verdade tem que ser 100%. É como se você estivesse fazendo um mousse ali de maracujá e você estivesse ali naquele processo, né, de colocar todos os ingredientes e batendo no liquidificador. Aí você esqueceu a tampa aberta, aí vem uma mosca e pousa ali dentro e entra ali. Ou seja, estragou tudo. Todo o processo já foi contaminado e aquilo ali já era. Da mesma forma é a verdade. E é justamente nessa fase que surgem muitas heresias nas igrejas. Eu falo isso porque, com certeza, esse não deve ser o caso aqui da igreja, mas ao longo, né, de outras regiões, muitas igrejas estão passando por problemas de heresias. Muitas pessoas mesmo têm passado por dificuldades nesse sentido aí, né? Mas eu não vejo dificuldade nisso. A igreja local, ela não tem uma autoridade eclesiástica, não tem. Hoje nós temos assim homens de Deus, pessoas que são instruídas para fazer a manutenção da doutrina da nossa igreja, e essas pessoas que são responsáveis, elas instruem os novos pastores. Os novos pastores são postos nas igrejas com o objetivo de instruir as igrejas. E qual é a função da congregação local? Aprender e propagar. Correto? Ou seja, a igreja local, ela não tem autonomia para estar criando conceitos teológicos ou bíblicos e sair divulgando para as pessoas ou para outras igrejas. Não tem. E isso é algo, acho que num conceito bem simples, né? Eu penso que é cada um dentro da sua área, né? Por exemplo, vamos supor que ali fora tem um prédio pegando fogo. Vai adiantar eu, né, se aqui tivesse cheio o tanque, o prédio está pegando fogo, pegar um balde ali e tentar apagar aquele prédio pegando fogo? Vai adiantar? Não vai. Ou seja, quem eu devo chamar para apagar aquele prédio? O bombeiro. Porque o bombeiro é uma pessoa instruída para entrar dentro daquele prédio. Ele sabe como ele entrar ali, olhar se vai cair algo, enfim. Ele recebeu treinamento para aquilo. Então eu não consigo encontrar dificuldade em nós analisarmos as coisas dessa forma, tá? Então, irmãos, esse é a fase do legalismo. E nessa fase, a pessoa que entra, fica estagnada nessa fase de legalismo, ela às vezes fica sendo muito hostil, assim, em relação aos outros irmãos. Isso me faz lembrar, tem uma expressão que surgiu na Segunda Guerra Mundial, chamada fogo amigo. Já ouviram falar dessa expressão, fogo amigo? Essa expressão, ela simbolizava ali o despreparo do exército brasileiro, que tinha um uniforme muito parecido com o dos alemães, né? E ali no confronto, alguns brasileiros do exército ali acabavam abatendo os seus amigos por confundir o uniforme, e ali muitos soldados acabavam
sendo abatido pelos seus próprios aliados, né? E da mesma forma, quando a pessoa entra nesse processo de legalismo e se torna uma pessoa hostil, acaba trazendo muitos problemas para a igreja, e problemas que a maioria das vezes é por discussão e má compreensão das coisas. Mas repare que esse processo é algo natural e não tem problema nenhum. A grande dificuldade é a pessoa ficar estagnada e paralisada em alguma dessas fases. Depois dessa fase, a pessoa entra no processo que se chama a fase da decepção. Eu analiso essa fase como uma fase chamada areia movediça, que parece que a pessoa fica ali e não consegue transitar de maneira nenhuma para a próxima fase. Então, praticamente a coisa funciona da seguinte forma nessa fase. Na fase do legalismo, a pessoa criou expectativas irreais da igreja em relação a ela mesma, e quando ela chega nessa fase, parece que acontece algo diferente na mente dela. Ela chega na igreja, ela senta no banco e olha para um lado e vê que o irmão tem defeito. Olha para o outro lado e vê que o irmão do lado tem defeito. Olha para a liderança da igreja e ela vai ver que realmente, se for ver, a liderança também não é perfeita. E ela fica mais transtornada quando ela percebe que ela mesma tem defeito. Isso causa um transtorno tão grande na mente da pessoa, que a pessoa ela acaba desanimando com as coisas de Deus, a pessoa acaba deixando de vir à igreja, deixa de orar, deixa de estudar a Bíblia, ela começa a focar só os defeitos, tanto dos irmãos, tanto da liderança da igreja. A pessoa acaba se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa a qual fica difícil de conviver com ela. Então realmente é uma fase assim muito difícil mesmo. Mas precisamos transitar por essas fases, precisamos passar por essa fase. E é uma fase que a pessoa acha que o problema está sempre com a outra pessoa, nunca o problema está com ela. Isso me faz lembrar da história de um casal, né, recém-casado, onde tinha um esposo que ele começou a reparar que a esposa dele estava com algum problema de audição, né? E ele, no dia a dia, ele falava alguma coisa e parecia que ela não conseguia ouvir, e ele ficava preocupado com aquilo. E ele então insistia para que ela fosse algum especialista para dar algum diagnóstico do problema que ela estava ali, né, apresentando. E ela nunca estava disposta a ir, falava que ela estava se sentindo bem, que ela não estava tendo dificuldade. E ele estava tão ansioso com a situação que ele mesmo foi lá no especialista, e foi lá e sentou lá, conversou com o especialista e falou: doutor, o problema é o seguinte, a minha esposa, eu estou reparando que ela está com problemas de audição, e o pior disso tudo é que ela não quer vir aqui se consultar, enfim, eu não sei o que eu faço, mas eu preciso de um favor, que o senhor, quem sabe, passa alguma instrução, alguma coisa que eu possa estar fazendo para que nós venhamos solucionar esse problema. Então o especialista falou: não posso fazer nada, porque eu tenho que diagnosticar a pessoa. Como que eu vou fazer uma análise sem a pessoa estar aqui? E ele insistiu tanto que o especialista falou: vamos fazer o seguinte, quando você chegar em casa, sem ela perceber, você assim fica numa distância de uns 5 metros, e você pergunta algo a ela, e à medida que ela não for respondendo, você vai se aproximando até ela responder, e você tem uma noção da distância que ela respondeu, e aí a gente pode ter uma noção do grau, né, da gravidade do problema dela. Então ele saiu dali disposto a fazer isso. Quando ele chegou em casa, né, ela estava ali fazendo o almoço, e ele viu ali uma ótima oportunidade. Ele entrou ali, ficou numa distância de uns 5 metros, e perguntou para ela o que ela estava fazendo para o almoço. E nada, não ouviu nada. Então se aproximou mais uma vez e perguntou novamente o que ela estava fazendo para o almoço. E nada. E mais uma vez, nada. Mais uma vez, nada. Até que ela chegou e falou: eu já não te falei 5 vezes que eu estou fazendo uma lasanha para nós comermos?
Sabe, irmãos, muitas das vezes nós acabamos colocando que o problema tá sempre com as outras pessoas. Às vezes você pode achar que o problema está com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, no ambiente de trabalho, ambiente escolar, dentro da igreja, mas às vezes o problema pode estar com você. A sua bagagem cultural, as pessoas a qual você conviveu, os livros que você leu, faz você ter um conceito das coisas, mas você pode estar completamente errado. Completamente errado. Você pode achar que uma coisa é para ser feita daquele jeito, mas aquilo ali é tudo coisa da tua cabeça. Você pode estar completamente errado. Então, desconfie da sua sinceridade. Desconfie dos seus pensamentos. Desconfie de você mesmo. Porque só assim nós podemos encontrar o real conceito para as coisas. Quando nós desconfiamos de nós mesmos, dos nossos pensamentos, podemos encontrar realmente um direcionamento melhor. Por exemplo, vamos supor que o nosso irmão, o nome do irmão, Edivaldo? Valdo? Idivaldo? Ivaldo. Vamos supor que o nosso irmão Ivaldo, Ivaldo, né? Vamos supor que o nosso irmão Ivaldo, ele é diretor de uma ONG. E ele chega para mim e fala assim, olha, eu fui contratado, e ele fala o seguinte, se você ajudar tantas pessoas, você vai ser promovido de cargo. Ou seja, fantástico. Ajudar as pessoas é algo, caramba, sem comentário, né? Mas, ou seja, se eu ficar focado em ajudar as pessoas para que eu seja promovido daquele cargo, já estragou tudo. Está vendo que a motivação não seria eu ajudar as pessoas, mas a minha motivação maior seria o cargo que talvez eu iria conseguir? Então é muito fácil nós criarmos conceito errado das coisas. Às vezes nós podemos estar com o foco certo, mas uma motivação errada. Às vezes com um objetivo bom, mas com um pensamento errado. Então, desconfie da sua sinceridade, desconfie dos seus pensamentos. E finalmente chega a fase da maturidade cristã. É uma fase onde Deus ele deseja que cada um de nós venhamos conseguir chegar, venhamos nos desenvolver. Repare que essa é uma fase que não é algo que você chegou, é algo que dura uma vida toda. Uma vida toda você está se desenvolvendo espiritualmente. É um processo lento, é um processo demorado, é um processo que exige decisão nossa, dedicação, ali comunhão com o nosso Deus. E essa é uma fase fantástica, é uma fase a qual você reconhece que você não é perfeito, você reconhece que as pessoas não são perfeitas, você reconhece que a liderança também tem seus defeitos, mas você sabe também que Deus te chamou para um propósito superior a todas as coisas. Você reconhece o seu dom e você usa o seu dom para fazer a igreja de Deus crescer. Você usa o seu dom para a edificação das outras pessoas. Você está ali com o seu Deus. Você tem noção do grande conflito entre o bem e o mal. E a sua visão, quando você aplica as coisas de Deus, você usa o pano de fundo do grande conflito. E realmente é essa visão que Deus deseja que cada um de nós venhamos nos desenvolver como cristãos, sermos maduros espiritualmente. E repare que nessa fase é uma fase assim fantástica, é uma fase que você convive bem na congregação, é uma fase que você sabe administrar as críticas. E por falar em críticas, tem pessoas que são tão sensíveis a críticas, que se ela for só um pouquinho criticada, no outro dia, quem sabe, ela já não dá vontade nem de vir à igreja. Irmãos, vivemos dentro de uma comunidade, e dentro de uma comunidade existe críticas, porque ninguém é perfeito. Então precisamos saber lidar com críticas, precisamos saber lidar com palavras mal colocadas, porque vivemos em comunidade. Não podemos ser excessivamente sensíveis. Precisamos ter também maturidade espiritual para saber lidar com essas coisas. Você sabe lidar muito bem com a crítica quando a crítica ela tem dois objetivos. Uma é uma crítica que atinge a sua pessoa, e a outra crítica é aquela crítica que é a boa crítica, que realmente quem faz essa crítica é um amigo seu ou alguém chegado a você,
que faz aquela crítica para que você cresça, se desenvolva, tenha noção de, quem sabe, alguma coisa que você possa estar, né, fazendo de uma maneira não tão adequada. Então precisamos saber distinguir as coisas. Então, se uma pessoa fez uma crítica simplesmente para atingir o irmão, não se preocupe, não perca o seu sono, durma uma maravilha. No livro do John Maxwell, que é um especialista nessa área, tinha uma história que eu achei muito interessante, uma história de um senhor, de um vendedor que foi cortar o cabelo num barbeiro, e esse barbeiro, ele era uma pessoa que era extremamente pessimista e uma pessoa que só criticava. E aquele vendedor chegou lá na cadeira, lá na barbearia, ali o barbeiro começou a conversar, e aí, como é que vão as coisas e tudo, e o vendedor falou que estava prestes a fazer uma viagem para a Itália. E o barbeiro falou, mas o que você vai fazer lá? Bom, eu vou lá que eu vou precisar fechar algumas vendas e coisa do tipo, vou a negócio. E o barbeiro olhou assim para ele, balançou a cabeça e falou assim, puxa vida, você vai para a Itália mesmo? Ele falou, não vou, já estou decidido que vou para a Itália. Mas olha só, rapaz, lá os hotéis lá não prestam serviços muito bons. A empresa aérea, geralmente, que vai para lá também, os serviços também não é lá essas coisas. E geralmente as pessoas que vão para lá não fecham bons negócios. E o vendedor ainda tinha falado para ele que, além disso tudo, ele tinha vontade de ver o Papa. Aí o barbeiro falou assim para ele, rapaz, isso mesmo esquece. O Papa, ele só recebe pessoas importantes. E o vendedor saiu de lá meio que pensativo. Depois de alguns meses, depois que ele voltou da Itália, voltou ao barbeiro, e o barbeiro olhou para ele, e aí, como é que foi a viagem? Aí ele olhou para o barbeiro e falou assim, puxa vida, você acredita que os hotéis lá foram maravilhosos, o serviço aéreo foi muito bom, eu fechei um ótimo negócio, e eu ainda consegui ver o Papa. Você conseguiu ver o Papa? Consegui, além de ver, ele ainda falou comigo. Mas o que ele falou? Eu quando cheguei próximo dele, ele olhou para mim e disse assim, filho, quem cortou tão mal o teu cabelo? Sabe, irmãos, precisamos saber viver em comunidade. Precisamos saber desenvolver a nossa maturidade espiritual. Precisamos ver as coisas assim como Deus vê as coisas. Neemias era um homem extraordinário. Neemias, ele tinha uma maturidade espiritual. Tudo parecia perdido ao seu redor, mas ele conseguia ver esperança para aquele povo que estava imerso ao pecado, imerso à idolatria, e ele inseria a própria pessoa dele dentro da oração. Um homem extraordinário, um homem maduro espiritualmente. Mas mediante isso tudo, surge uma pergunta. Pode passar, faz o favor. Como podemos... Pode passar rapidinho. Pode passar mais uma. Como mudar o quadro disso tudo? Sendo que a maioria das pessoas se encontram estagnadas ou na fase do legalismo ou na fase dos decepcionados. Pode passar. Pode passar. Como podemos pregar o evangelho se a maior parte da tripulação se encontra enferma? Como podemos partir para a última mensagem se hoje a maioria das pessoas se encontram ou na fase do legalismo ou na fase dos decepcionados? Enfim, apresenta realmente um quadro meio que desanimador. Como partir para a última mensagem sendo que a maioria dos tripulantes se encontra dessa forma? Sabe, irmãos, a melhor forma para nós atingirmos a maturidade espiritual é nos colocarmos em íntimo contato com as outras pessoas. É necessário nós estarmos em contato com o nosso próximo. Quando nós estamos em contato com as outras pessoas, é uma forma de nós nos conhecermos melhor. E uma vez que nós venhamos nos conhecermos melhor, a gente acaba se desenvolvendo espiritualmente. Então, quando nós entramos em contato com outras pessoas, principalmente que não são crentes, nós acabamos desenvolvendo muita coisa na nossa vida espiritual e somos os mais beneficiados disso tudo. Pode passar.
o amor ao próximo realmente é algo extraordinário. Precisamos desenvolver uma visão otimista das pessoas. Eu lembro que no meu estágio de evangelismo do 3º ano, havia uma pessoa que se chama Fábio Nunes. Aos olhos humanos, ele era uma pessoa que estava completamente assim, perdido, parecia que não tinha solução. Encontramos ele num bar, ali jogando baralho, dançando forró, enfim, parecia que não tinha jeito. Aquele homem, nós trabalhamos com ele, e depois de algum tempo ele veio a se batizar. Hoje ele é adventista do 7º dia, ele, não somente ele, mas a família dele. E hoje ele é uma pessoa assim que colabora muito com a igreja, um diácono dedicado, e não falta um dia aos cultos da igreja, está sempre ali. Ou seja, então, realmente o amor ao próximo, uma visão otimista das pessoas, é uma maneira de nós nos desenvolvermos pessoalmente. Jesus, ele tinha essa visão. Jesus, ele escolhia não assim a lenha para fazer uma fogueira, ele escolhia as sementes. Porque existem duas maneiras de você construir uma fogueira: ou você constrói uma fogueira com lenha ou com semente. Se você escolher simplesmente de princípio a lenha, você vai construir uma fogueira, mas facilmente ela irá se apagar. Mas Jesus, ele escolhia as sementes, ele plantava aquelas sementes, esperava aquelas sementes crescerem, e aquelas sementes iriam crescendo e iriam dando outras árvores, e daqui a pouco ele tinha uma floresta. E agora, com uma floresta, ele teria lenha o suficiente para formar uma fogueira, para que essa fogueira nunca mais se apagasse. Ele olhava as pessoas dessa maneira. Ele não olhava a pessoa de maneira inicial, mas ele olhava a pessoa como ela poderia se tornar. Jesus, ele tinha uma visão a longo prazo, uma visão otimista, não imediatista, mas uma visão que ele via além, o que realmente a pessoa poderia se tornar. E precisamos ter essa visão, e uma vez que nós venhamos ter essa visão, nós acabamos nos desenvolvendo espiritualmente também e atingindo a maturidade espiritual. Bom, irmãos, eu tinha mais algo para comentar, mas eu penso que a gente está num bom horário para terminar o nosso culto, a nossa mensagem desse sábado. Mas eu queria sair daqui não fazendo um apelo para você vir aqui na frente, mas eu gostaria de saber quantos nessa manhã gostaria de estar se dedicando mais ao próximo, a fim de conseguir se desenvolver espiritualmente. Quanto gostaria de nessa manhã? Levante a sua mão direita. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos, Senhor, aqui nesse sábado, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Agradecidos porque o Senhor é o nosso Deus, Pai amado. Querido Deus, nós somos seres humanos, temos uma natureza a qual constantemente luta para se afastar do Senhor e das coisas espirituais, Pai. Mas que o Senhor venha influenciar cada um de nós com a presença do Seu Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo venha capacitar cada um de nós, que o Seu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, venha nos conceder força, a fim de que venhamos nos desenvolver cada vez mais espiritualmente, desenvolver os nossos dons espirituais, com o objetivo da Sua igreja ser edificada e ser cada vez mais uma influência positiva em um mundo negativo. Querido Deus, abençoe, Senhor, abençoe cada vez mais essa igreja, Pai, que ela venha crescer não somente em estrutura, mas que ela venha crescer espiritualmente, que essa igreja venha crescer também em número de pessoas, Pai, que cada vez mais pessoas venham se interessar por essa igreja, pela mensagem apresentada, pelo culto, pela adoração, Pai amado. Distribua os dons espirituais, Senhor, para essa igreja, e que cada um de nós venhamos ter maturidade para sabermos viver em comunidade, uma comunidade cristã sadia, a qual respeita o seu próximo e ama também o seu irmão. Nos concede, Senhor, a sua paz, concede também um restante de sábado abençoado na sua presença. E se alguém entrou aqui, querido Deus, nessa manhã, precisando de uma atenção especial de Ti, na sua vida espiritual, na sua vida do seu dia a dia, querido Deus,
Seja propício a essa pessoa, Pai. Tudo isso, Pai amado, lhe pedimos, não porque merecemos, ó Pai, mas porque acreditamos no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor.